Você pode sentir a presença de Jesus nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Que noite gloriosa, queridos. Que noite gloriosa. Eu queria ficar aqui esta semana inteira na presença de Jesus. Mas eu sei também que há uma palavra do coração de Deus para a tua vida. E eu quero pedir que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, a partir do versículo 18. Lucas 13, 18 diz assim: e dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aleluia! Esta é a palavra de Deus, queridos. E eu quero caminhar com você em um entendimento que o Espírito trouxe ao meu espírito, para trazer a nós nesta noite uma grande chave espiritual, para que avancemos no entendimento, na compreensão e na revelação daquilo que o Espírito tem liberado à sua igreja nesse tempo. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o reino de Deus é superior ao reino terreno. O reino da terra, este reino que nós vivemos, jamais será maior do que o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é eterno. A Bíblia diz que esta terra e tudo que nela há vai passar, mas o reino de Deus vai permanecer para sempre. O reino de Deus existe antes deste reino. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a manifestação do ambiente celestial nessa terra. Diga assim comigo: o reino de Deus é a manifestação do ambiente celestial nesta terra. Aleluia! Este texto, onde Jesus está trazendo um entendimento através de parábola sobre o que é o reino de Deus, e eu não quero me ater na revelação da parábola em si, mas eu quero trazer um entendimento sobre o reino de Deus que está inserido nessas parábolas. E Jesus usa 2 exemplos. O primeiro que ele usa, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E no segundo exemplo, ele usa a analogia do fermento. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que escondido colocou o fermento em 3 medidas de farinha, até que a massa ficasse levedada. E aqui eu quero extrair algumas questões, algumas coisas importantes para nós. Primeiro, o grão. O que é o grão? O grão é a semente. E a semente, para germinar, ela precisa do quê? Da terra. Diga: o grão precisa da terra para germinar.
Mas também, semelhantemente, o fermento ele precisa da farinha para gerar crescimento. O fermento em si não cresce sozinho. O fermento faz a farinha crescer. Mas o que há de semelhante nestas duas analogias é que ambos geram crescimento. Tanto o grão como o fermento. A semente, querido, ela cresce de dentro para fora. Você não vê uma semente crescendo, sabe por quê? Porque ela está dentro da terra. A semente ela vai germinar de dentro para fora. Isso significa um trabalhar interior. Aquilo que nós não podemos ver com os olhos. Mas o fermento nós vemos o crescimento. Quantos aqui já fizeram pão? Ou pizza, ou massa? Eu fazia muito pão antigamente. Mas como comecei a crescer muito com o fermento, eu parei um pouco de fazer pão. Aleluia. E você deixa o pão descansando ali na forma, coloca um paninho de prato por cima, deixa um lugar bem quentinho, e aquela massa que é pequenininha daqui a pouco cresce. É muito legal. Mas se o grão, se a semente cresce de dentro para fora, o fermento faz crescer para fora. O grão é algo de dentro, o fermento é algo de fora. O que eu quero dizer é que você nunca vai causar influência se antes não crescer por dentro. Se o grão não crescer em nós, se a semente não crescer dentro de nós, nós não conseguiremos manifestar isso para fora. Acho que você já está entendendo o que eu quero dizer. E eu fui procurar saber como é feito, do que é feito o fermento. E eu li que existem dois tipos de fermento, o biológico e o químico. Mas ambos têm uma função que são fungos vivos, que liberam bolhas de gás carbônico. Olha só que interessante, eu não sabia, né? Lógico, mas eu fui procurar para pregar também. São células vivas, que ao encontrar a farinha, e por causa da liga da água, ela começa a expandir a massa. E porque a farinha ela é elástica, então ela cresce. Quem está entendendo? O fermento, nessa conotação de Jesus, não é um fermento ruim. É um fermento que faz crescer, que faz influenciar, que traz para fora o grande potencial que há em nós. Então são moléculas vivas, que ao ter contato com a farinha, você vai entender porque eu estou frisando bastante isso. É porque eu quero que você entenda que o reino de Deus foi depositado em você, como uma semente, para germinar de dentro para fora, para crescer em estrutura interior, para que depois, através do fermento, isso possa influenciar para fora. Células vivas que geram crescimento. O reino de Deus foi depositado dentro de você. Jesus disse: o reino de Deus, ele está dentro de vós. Então, querido, nós precisamos entender esse processo de crescimento. Nós começamos no reino de Deus com uma semente. Presta atenção nisso. Sabe por que é errado você se comparar com os outros? Porque cada um está vivendo um ciclo. Cada um está vivendo uma etapa. Às vezes você para e diz assim: poxa, eu queria ser como aquele homem de Deus. Calma, tudo começa com uma semente. Tudo tem um processo para te levar a um crescimento sadio. O importante, o que você precisa entender nessa noite é que se você não está onde você gostaria, você está num processo para alcançar este lugar. Isso está começando a gerar em você, porque o grão é algo pequeno. E Jesus é tão sábio que ele vai usar dentro do reino das hortaliças o menor grão,
para dizer: o reino é uma sementinha que está plantado em você. Mas quando começa a ganhar corpo, então se torna a maior das hortaliças. Tem alguém entendendo isso? A gente vai chegar lá, fica tranquilo. Mas tem uma coisa, o grão precisa ser quebrado. Ele precisa ser rasgado. Para que ele gere vida, ele precisa morrer. Sabe quem morreu? O grão morreu para dar vida a você, querido. A cruz está vazia. A cruz está vazia, ele foi rasgado. Ele foi rasgado e foi colocado dentro de você através do Espírito Santo. Ele é essa semente, porque João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é esta palavra, ele é este reino, é ele quem deposita em você a semente do reino. E ele morreu e agora habita em você. Ele morreu, ressuscitou e agora habita em você através do Espírito Santo. Ele se rasgou, ele se quebrou e agora ele frutifica em você e através de você. Por isso é que ele deposita em nós, deposita em você a semente preciosa. Porque Deus te vê como uma terra fértil. Na parábola do semeador você vai entender que quando a palavra, que é a semente, é depositada numa terra fértil, ela frutifica. Deus nos chamou para dar frutos. E esse reino que foi colocado dentro de nós, ele precisa se expandir. E eu estava lendo esse texto e pedindo ao Senhor o entendimento. E Jesus me mostrou que a mulher colocou o fermento em 3 medidas de farinha. Na verdade, ela escondeu o fermento em 3 medidas de farinha até levedar a massa. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse: Apolo plantou, eu reguei, mas Deus deu o crescimento. Sabe o que é farinha? Farinha é trigo moído. Se o grão de trigo não morrer, ele não gera fruto. Farinha é o trigo moído. E a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi dilacerado por causa dos nossos pecados. A farinha é pura. A farinha é macia. Por isso ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Lá no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo de 1 a 5, fala sobre 5 tipos de oferta, 5 tipos de sacrifício. O primeiro, o sacrifício pela culpa. O segundo, o sacrifício pelo pecado. O terceiro, o sacrifício pela paz. O quarto, o sacrifício de holocausto. E o último, o quinto, sacrifício de cereal. Os 4 primeiros que eu mencionei eram sacrifícios de sangue. Mas o quinto, oferta de cereal, não tinha sangue. Por quê? Porque a oferta de cereal é uma imagem da vida de Jesus, uma vida imaculada, uma vida santa. Jesus não precisava derramar sangue para reconciliar a si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não precisava de sangue para reconciliar a si mesmo, porque Ele é santo. Em João 8,46 ele diz: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? A oferta de cereal aponta para a pureza e para a santidade de Jesus. E sabe onde a mulher deposita o fermento, pastor Daniel? Em 3 medidas de farinha: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. Se você depositar o teu coração no reino, esconder,
e deixar o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhar, quando você acordar, você vai ver a grande obra que Ele fez. É assim que Ele funciona. Por isso que para entrar no reino nós precisamos de arrependimento. E agora eu entendo o espírito de quebrantamento, porque Deus está nos dando e nos levando a uma nova dimensão aqui nesta noite. É no reino de Deus que as coisas acontecem, queridos. Jesus diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que isso significa, pastor? Significa que em toda a história do povo de Deus, até a chegada de Jesus, em nenhum momento o povo de Deus conquista territórios espirituais. Até Jesus, não há menção na Bíblia de expulsão de demônios, a não ser a menção de Davi, que tocava harpa, e Saul era aliviado, mas o espírito voltava para ele. Por quê? Porque o território ainda era dele. Mas quando Jesus chega, a farinha pura, santa, quando Jesus chega, a primeira frase ministerial de Jesus é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Sabe por quê? Porque agora Ele não estava conquistando territórios físicos, mas estava conquistando territórios espirituais. E há muita coisa na tua vida que não está andando ainda, mas vai andar em nome de Jesus, porque nesta noite você vai avançar em conquista no reino espiritual. Eu estou sendo profeta na tua vida. Há coisas que você não está entendendo até aqui. Por que está travado? Por que não anda? Por que não caminha? Por que não desata? É porque você está tentando conquistar o reino físico, e o Espírito está te levando a conquistar um reino espiritual nessa noite. É chegado o reino de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Coloque o fermento em 3 medidas de farinha. Confie no Pai, confie no Filho e confie no Espírito Santo. Outra coisa também é necessária. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que você ainda está perdendo em território? Porque o teu coração ainda não está totalmente no lugar certo. Enquanto nós tentamos conquistar o reino natural em primeiro lugar, então nós somos derrotados no reino espiritual. O que Jesus estava dizendo é que existe um grau de importância dentro do nosso coração que precisa ser entendido. Eu e você precisamos entender que este reino vai passar, mas o reino dos céus não vai passar. E como o reino dos céus não vai passar, e o reino do céu governa sobre o reino terreno, então nós precisamos estabelecer prioridades no nosso coração. Pastor, eu estou sendo derrotado até hoje, porque hoje o Espírito abre o teu entendimento, e esta semente que está sendo colocada no teu espírito vai te levar a conquistar este lugar em nome de Jesus. Cessa hoje, cessa hoje, cessa hoje, agora, cessa agora, cessa agora todo fracasso, toda derrota, cessa agora o domínio espiritual. Espíritos das trevas, vocês enviados, territorialistas, que têm legalidade, eu quebro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus está desfeito toda aliança do passado, todo trauma, toda prisão emocional. Eu quebro agora em nome de Jesus, porque esse é um povo separado, escolhido por Deus para avançar, em nome de Jesus. É necessário arrependimento, mas é também necessário entendimento. Porque buscar, querido, significa entender. Quando nós lemos a palavra buscar, nós associamos a gastar algumas horas diante de Deus em nosso quarto. Isso também faz parte, até porque para entender nós precisamos viver nesse ambiente. Mas entenda uma coisa: buscar é compreensão do que é prioridade na nossa vida.
É algo muito profundo que Deus está falando aqui nesta noite. Os discípulos no início esperavam a conquista de um reino físico. E talvez nós sejamos iguais a eles. Deus, meu Deus, por que a gente não está conquistando? Por que a gente não está conquistando o marido, ou a esposa, ou o filho? Por que a gente não está conquistando nas finanças? Por que a gente não está conquistando no ministério? Por que a gente não está conquistando no trabalho? Porque nós não compreendemos ainda. Mas nesta noite, querido, em nome de Jesus, seja liberado o teu espírito para compreender, porque neste reino dos céus, nós vamos governar sobre o reino da terra. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente quando essa compreensão vem sobre nós. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer a respeito deste reino é buscar. Mateus 6,33 diz: buscai, buscai, buscai com diligência, buscai compreender como é que Deus se move. Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Deus faz uma pergunta simples para Ezequiel, diz: ei Ezequiel, você crê? Ele podia responder: pastor Johnny, eu creio. Não é, eu creio. Eu te conheço. Tu sabes. Eu conheço você. O que você vai fazer, Senhor, eu não sei. Mas eu sei que o que o Senhor fizer é perfeito. Não importa o que Deus vai fazer. Importa que Ele é. Não importa como Ele vai fazer, importa que Ele é. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus. E Ezequiel Ele vai trazer através da sua fala o que? Ei Deus, eu não me importo com isso daqui. Eu importo com quem o Senhor é. E eu sei quem o Senhor é. Buscar o reino de Deus, queridos, é saber quem Deus é. É saber que Ele faz infinitamente além do que a gente pede ou pensa. Às vezes dói, machuca. A espera adoece o nosso coração. Mas há um Deus que não dormita. O nosso Deus, Ele não vacila. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Ele ao seu tempo vos exaltará, meu irmão. Não importa se é enfermidade, não importa se é relacionamento, não importa se são dores da alma, não importa, o que importa é que Ele é. Ele diz: Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que você precisa, eu sou o que você necessita, eu sou tudo em todos, eu não vim a existir, eu não passarei, tudo vai passar, mas eu sou o eterno, eu sou o Pai da eternidade, eu vivo de eternidade em eternidade, eu visito a sua geração do passado, mas conheço também o teu futuro. Eu visito o teu presente para mudar a tua trajetória. Não coloque os teus olhos nos ossos secos. Coloque os teus olhos em quem Ele é. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. É declarar, é manifestar a sua confiança nele. É dizer: Senhor, não importa o que os meus olhos veem, eu confio em Ti. Aleluia, aleluia. Mas Deus não faz essas coisas para parar aí. Porque a segunda coisa quanto ao reino de Deus, querido, é anunciar. Lucas 8:1 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Lucas 8:1. Querido, deixa eu dizer algo para você. Você não pode guardar para dentro aquilo que Deus manifestou na tua vida.
Você não pode esconder aquilo que Deus está fazendo. Você precisa anunciar o que Deus está fazendo. O mais poderoso evangelho que existe é a nossa própria vida. O maior testemunho que existe é a nossa própria vida. Porque se as pessoas olharem para nós e dizerem: "Epa, você não era assim, o que aconteceu com você? O que está acontecendo com você?" Então você vai dizer: "Ei, foi depositada uma semente dentro do meu interior. E essa semente começou a germinar, começou a crescer. E eu reguei essa semente e agora coloquei o fermento das 3 medidas de farinha e a massa começou a levedar, começou a crescer. E essa massa vai alcançar também a tua vida." Pastor, como é que eu glorifico a Deus? Falando a respeito daquilo que Ele está fazendo. A Bíblia diz que os feitos do Senhor serão conhecidos desde a antiguidade. Sabe por que você confia em Deus, querido? Você confia em Deus porque alguém manifestou aquilo que Deus fez no passado. Você não pode ficar calado com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Pastor, ainda não completou, querido, vai completar, vai completar. Eu profetizo que vai completar. Ei, assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele se levantará em minha vida. Aleluia. Anuncie. Lucas 9:2. Também os enviou a pregar o reino de Deus. Presta atenção. Jesus não te enviou a pregar uma religião. Jesus não te enviou a pregar o que você acha. Ele te enviou a pregar o reino de Deus. Lucas 9:11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. O reino de Deus é um lugar de suprimento de necessidades. Qual é o pai que ama ou que fica feliz em ver o seu filho passando por necessidade? Há uma pergunta de Jesus para você nessa noite. Nelson, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus para você nessa noite. O que queres que eu te faça? Feche os teus olhos. Eu sinto a voz e a presença de Jesus aqui. O que queres que eu te faça? No meu reino, diz o Senhor, a provisão, a liberação. Qual é a tua necessidade? O que queres que eu te faça? Oh, Jesus. Faz do jeito que o Senhor deseja, Pai. Abre o teu coração para Ele nessa noite. Diga o que você precisa. Há uma liberação nessa noite. Se você crer nisso, querido, Ele está liberando. Porque o reino de Deus está aqui. É chegado, o reino já está entre nós. Eu vejo as virtudes sendo liberadas. Meu Deus, que
Jesus está fazendo nesta noite. Meu Jesus. É algo poderoso. Eu vejo Jesus tocando no rim de uma pessoa. Na verdade, Ele está colocando um órgão novo. Manaya da shorokoto sumianastefo. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Querido, você de amarelo, Deus te deu ferramentas. Eu vejo muitas ferramentas sobre a tua vida. Você é um homem talentoso. Ao mesmo tempo em que eu vi uma paralisia durante um tempo, por causa de palavras que foram liberadas sobre você. E você passou a se sentir indigno. Mas Jesus manda te dizer que Ele te conhece dentro do teu quarto. Que é ali onde você tem as experiências mais profundas com Ele. Ali é o teu refúgio, onde você corre para ficar. Mas está chegando um tempo, querido, e chegou esse tempo, onde você vai ser grande liberador de glória. Você é um homem tímido, mas Deus está te dando ousadia e intrepidez. Nessa noite Ele te cura. Eu vejo Ele visitando o teu passado e juntando peças de um quebra-cabeça que você não entendeu. E diz: não olhe para trás, só confia em mim. Eu vou te usar como refletor da minha glória, diz o Senhor. Quando você abrir a tua boca e entoar a sua voz, eu me manifestarei. Você tem feito como aquela mulher, escondido na farinha o fermento. Eu vou manifestar a minha grandeza através da tua vida. E não se preocupe com os teus, porque eu estou no controle daquela casa. Eu estou curando. Eu estou aquecendo outra vez o coração que foi esfriado. E estou trazendo para fora o propósito que eu depositei em você. Recebe ousadia, recebe a liberação do céu, agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Terceira coisa, Atos 28, 23, havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. A terceira coisa, querido, você é um testemunho vivo do reino de Deus. Aonde você estiver, o reino de Deus vai se manifestar em glória. Quantos creem nisso? Quero convidar o pastor Daniel. Pastor Daniel, quero que você, o pessoal do louvor pode já se posicionar. Querido, nós estamos vivendo neste tempo algo que se chama tempo Kairos. Tempo Kairos é quando Deus nos tira do tempo Cronos, do tempo natural, e nos coloca no tempo dele. E o tempo de Deus, o tempo Kairos, é um tempo de liberações. Há um espírito profético nesse lugar. Eu sei, eu sinto, eu percebo e eu vejo a palavra para você. Há palavras liberadas aqui no ambiente espiritual. Sabe, Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Há palavra para todos aqui. Deus está te vendo nesta noite, neste lugar. E debaixo desse ambiente profético, eu quero que você entenda que numa noite como essa, num lugar como esse, você não pode sair sem respostas. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? O espírito profético está liberado sobre as nossas vidas. E a palavra já está nesse ambiente espiritual. E eu quero que você se coloque em pé. E que você foque o teu coração simplesmente em adorar a Jesus. Feche os teus olhos, não precisa olhar. Se puder apagar um pouco as luzes, por gentileza. Eu não quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui, naturalmente, porque é o ambiente espiritual que governa sobre o ambiente terreno. E Deus conhece o teu coração. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Fale com Jesus. Fale a respeito das virtudes de Jesus. Diga a Jesus o que está no teu coração. O que você gostaria nesta noite? Diga ao Senhor Jesus quem Ele é para você. Vamos, igreja. Vamos, comece a fazer isso. Extraia do teu íntimo esta verdade.